Oi, gente, graça e paz. Abre comigo aí, por favor, em Salmos, capítulo 19. Hoje em dia, nós temos tido uma dificuldade muito grande em reconhecer e entender quem é Jesus. Parece algo simples. Se eu fosse perguntar para cada um aqui quem é Jesus, cada um daria uma resposta. Mas a resposta de cada um, para mim, não resolve. A resposta que cada um pode me dar, ela não vai solucionar um desejo, uma fome que está no meu coração. A resposta que cada um precisa, ela não está no entendimento humano de que alguém pode dar, mas sim uma resposta que vem das próprias Escrituras. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele se pôs uma tenda para o sol, o qual é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Aí diz assim, presta bem atenção: a lei do Senhor é perfeita, e a lei do Senhor, ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse é um texto extraordinário que revela algo poderoso, que revela quem é o Senhor. Quem é o Senhor para o mundo? Quem é Jesus para o mundo? Vocês já pensaram nisso? Quem é Jesus para o mundo? Já perguntou para alguém quem é Jesus? Mas, na verdade, aquilo que as pessoas dizem é o que verdadeiramente elas entendem que é Jesus? Se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, algumas pessoas vão falar assim: Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo que eu preciso. Eu oro a Jesus e dá tudo certo. Já ouviram isso? Tem gente que diz assim: só Jesus na minha vida. Tem gente que diz que Jesus é a razão delas viverem. Mas, na verdade, é isso mesmo? Eu vou dizer, o que o mundo diz, o que as pessoas dizem, não interessa. O que a palavra diz é o que revela que está no coração do que as pessoas entendem como Jesus. Eu vou descrever para vocês o que a palavra diz, do que o mundo pensa de Jesus. Está lá em João, capítulo 1, o versículo 4, 5, o versículo 9 e o 10. O que diz aí? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não. E as trevas não. E fala mais. Ali estava no versículo 9, a luz verdadeira,
que ilumina todo homem, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não. Então, o que as pessoas acham de Jesus? Eles não acham, porque eles não conhecem quem é Jesus. Não é porque alguém falou alguma coisa de Jesus que as pessoas conhecem ou entendem quem é Jesus. Se eu quero falar de Jesus para alguém, eu preciso primeiramente entender que elas não conhecem a luz. Elas não sabem quem é Jesus. Hoje eu estive com uma pessoa, não vou falar quem é, mas aquela pessoa me disse que conhecia, que sabia quem era Jesus e que andava no caminho, mas na verdade ela não entendia nada de quem era Jesus. E eu não fico chateado com isso, porque eu sei, porque a Bíblia já me disse que quando a luz veio, a luz, ela perturbou as trevas. E para as pessoas, Jesus é inaceitável. Jesus é inaceitável. Quantas vezes a gente já falou aqui que não é pelo muito falar, que é pelo convencimento do Espírito que as pessoas são convencidas dos seus pecados? Quantas vezes? Quantas vezes a gente já tentou ensinar para as pessoas e dizer que não é pela sua manifestação, ou pelo seu jeito, ou pelo seu método que as pessoas se convertem? Quantas vezes nós já falamos isso? Várias e várias vezes. Não é porque eu acho, é porque está escrito. A Bíblia diz claramente que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quantas vezes nós tentamos ensinar o que a Bíblia fala? Por quê, pastor? Porque hoje em dia as pessoas querem convencer na base da emoção as outras pessoas. Nós queremos dizer para as pessoas: vem para cá, porque aqui é legal. Porque aqui, se você tem um problema, vai ser resolvido. Vem para cá que a gente pode te ajudar. Vem para cá que os céus vão se abrir e você vai ver a glória de Deus. Mas eu digo com toda certeza, se elas não reconhecerem que elas são pecadoras e que elas estão indo para o inferno e que elas não aceitam a Cristo porque Ele é luz, elas nunca vão conhecer Jesus. A minha pergunta é: a Clarice, o Isaac, as crianças que estão aqui, elas sabem quem é Jesus? Se aquela pessoa que está no mundo não sabe quem é Jesus, a minha pergunta é: a sua filha sabe quem é Jesus? A Bíblia diz que em pecado, Janaína, nós fomos concebidos. Eis aí um pecador. Nossa, tem gente que fica até assustado. Como é que eu vou chamar uma criança de pecador? Eis aí um pecador. Pecador. Se a mãe não o corrigir, a gente sabe o que acontece. Ele vai ser malcriado. Já é malcriado por causa da natureza, que é normal, né? A criança já faz as coisas erradas por natureza. Não se assustem, é normal. O pecado nos estragou. Aquela criança, ela precisa de instrução. Essa criança precisa de instrução. Você que é cristão e que conhece a Deus, precisa de instrução. Para se falar de Deus, não se fala com o que você acha, se fala com aquilo que já foi nos dito. Papais e mamães, como que a gente ensina para os nossos filhos o caminho? Ensinando a temer a palavra de Deus. A Bíblia fala: os céus declaram a glória de Deus. O mundo não foi criado por causa de vocês. O mundo não foi criado porque Deus precisava de relacionamento. Jesus estava lá nos céus, sem saber o que fazer, coitado. E o Espírito Santo voando de um lado para o outro. O que a gente faz nesse vazio? E Deus, sem saber o que fazer, coçando a cabeça, sentado numa cadeira, num trono branco. Olhando para o nada. Deus decide: Jesus, você não vai ficar sozinho. Vou fazer um mundo e vou colocar no mundo um ser especial, um ser extraordinário, onde você vai poder conversar com Ele. Parece algo meio doido que eu estou falando,
Mas é assim que tem sido pregado o Evangelho. O mundo não foi criado por causa de você. O mundo foi criado para a glória de Deus. E você pertence a esse mundo. Você foi criado para louvor e glória de Deus. Você não é um ser extraordinário ou especial, onde Deus olha lá do céu e diz: nossa, esse é o cara, como diz o Romário, né? Jesus olhou para cima e disse assim: esse é o cara, coitado, né? É o cara de pau, não conhece Deus. Ele é um daqueles que está classificado como aqueles que olham para Deus e diz: inaceitável. A luz, quando resplandece na vida dele, ele diz: inaceitável. Porque a luz, quando vem, ela reprova o pecado. Por que, pastor, ela reprova o pecado? Porque os céus declaram a glória de Deus. Tudo que foi criado e foi formado pela voz, pela palavra, pela lei de Deus. Eles foram estabelecidos por Jesus. A Bíblia fala que tudo foi feito por Ele e para Ele. É dele. A palavra formou todas as coisas para louvor e glória dele. Quando o ser humano, quando o indivíduo pensa em ir contra ela, ele peca, ele é condenado, ele se torna inaceitável por Deus. Deus, ele é inaceitável pelos homens, porque os homens olham para Deus e não querem ser corrigidos pela luz. O pecado nos faz isso, o pecado nos faz odiar a luz. Mas quando nós entendemos isso e olhamos para a grandeza, para a perfeição da natureza, para aquilo que o Senhor fez e estabeleceu, nós dizemos: eu me rendo a Ele. E aí essa luz penetra em nossos corações e passamos a aceitar a Deus e a crer na sua palavra. Nós precisamos, como pais, como homens e mulheres, levar esta salvação verdadeira na vida das pessoas. Essas crianças que não conhecem a Jesus, elas precisam, primeiramente, antes de tudo, temer e conhecer e ser ensinado por vocês a temer e a conhecer Jesus. Sabe o que nós fazemos como pais? E eu me coloco no meio. Eu errei, nós erramos. A primeira coisa que a gente faz, os tios, padrinhos, né? Aquelas pessoas que amam os filhos, né? Que dizem: eu amo, nossa, é tudo para mim. Quando vê, sai correndo, quer abraçar, né? Não vê nem que o culto começou, aquele negócio todo, quer beijar. Ei, ei. Primeira coisa que faz, dá uma blusa do Flamengo. Que desgraça. Ou dá uma blusa do Fluminense, meu time. Que droga. A primeira coisa que a gente faz é planejar o futuro da criança. A primeira coisa que a gente faz. Vou planejar o futuro, porque eu quero que seja médico, quero que seja doutor, quero que seja jogador de futebol, quero que seja tudo. A última coisa, eu quero que ela vá para a igreja. Eu quero que ela vá para a igreja e me acompanhe. Meu Deus, como nós falhamos. Como nós pecamos. Isso é pecado. Porque nós não introduzimos Jesus na vida deles. Eu não introduzi Jesus na vida dos meus filhos. Eu simplesmente apresentei eles na igreja. Graças a Deus. Rebeldes, né? Uma maneira de dizer, nervosos, diferentes ou não, mas declaram a fé em Jesus. Graças a Deus. Mas porque eu fiz a minha função correta? Claro que não. Eu errei. A palavra para a gente hoje é: olhe para Jesus. Ele é o autor. Ele é o benfeitor. Toda a Bíblia foi escrita, não foi para contar a história dos homens. Não, foi para contar a história dele. Foi para contar quem ele é. O Senhor que ele é. O resgatador que ele é. O dono da vida que ele é. Aquele que estava oculto no passado, mas que estava revelado em leis, porque ele foi revelado em leis. Quando você olhava assim: não matarás, não adulterarás, não
não desonre os pais, não faça outros deuses diante de mim. Tantas outras leis, estava ali estampado a glória de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, o ser de Deus. E quando os homens olhavam para aquela lei, eles rejeitavam aquela lei, porque era dura, e é dura até hoje de se seguir. Quando alguém vira para você e diz, não faça isso, principalmente para uma criança, e depois que se torna velho, então se você fala, não faz isso, pronto, acabou o mundo, né? Não, ninguém manda em mim, porque eu já sou dono do meu nariz. Mas a gente precisa ensinar isso, porque a nossa natureza é ir contrária a Jesus. Aquele que estava revelado no passado se fez presente, ele veio como homem, ele nasceu, ele foi obediente. E quando a Bíblia diz que ele foi obediente, diz que ele foi obediente até a morte. Ele nasceu em obediência e morreu em obediência. Tem noção do que é um neném nascer obediente? É impossível a gente entender isso. Mas Jesus foi obediente, nasceu em obediência, morreu em obediência, para mostrar o quanto nós estávamos afastados de Deus e o quanto nós não olhávamos para Ele e o quanto nós o rejeitamos. Mas Ele veio. A Bíblia fala, olha aqui comigo de novo, volta aqui, no Salmo 119, olha o que fala no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. Quem é a lei do Senhor? Perfeita. Jesus é a lei do Senhor. Perfeito. Porque lá em cima ele vai falar, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão, um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra a sabedoria, outra noite. Aí ele chega no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. Ele está dizendo que a lei do Senhor fez, formou, é extraordinário. Ele está dizendo, observem, tudo funciona. Tudo funciona, porque a lei do Senhor é perfeita. E quando eu consigo observar isso e me entregar a isso, o que diz? Ela restaura, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, é estampado, nós vemos, não tem deturpação. O nosso testemunho, às vezes, é deturpado. Um dia a gente fala uma coisa, outro dia fala outra, mas quando olhamos para o testemunho do Senhor, para aquilo que Ele é puro, é verdadeiro, é fiel, não tem mudança. Jesus veio aqui assim. A Bíblia diz que quando os homens olhavam para Ele, diziam, esse tem autoridade, não fala como os fariseus. Lembra disso? Porque os fariseus falavam A, mas na verdade era B. Jesus falava A, é A. Até para que a gente entenda uma coisa. Quando Jesus diz uma coisa, é para a gente replicar o que Jesus disse, não o que a gente diz. É simples assim. Mas se eu der um jeitinho, quem sabe se ele não passa a vir na igreja? A nossa preocupação, às vezes, é em trazer pessoas para a igreja e não levar pessoas a Jesus, e não mostrar o caminho, e não revelar a salvação, e não mostrar para eles como Deus é perfeito, na sua excelência, na sua santidade. Nós queremos métodos para encher, e não a fórmula certa, que é a salvação, que é a lei perfeita, que é o testemunho do Senhor, para que a vida verdadeiramente seja salva. Como eu disse no começo, eu estava conversando com uma pessoa, e é engraçado porque aquela pessoa me disse assim, eu já sei, eu já estou indo à igreja, mas o aspecto, a aparência de quem não quer Jesus. Ele quer alguém para resolver o problema dele. O mundo está assim. Mas e você? Está assim? Como que a gente quer levar Jesus para os filhos, para os netos? Como que a gente quer salvar e levar a salvação para os vizinhos? Como que a gente quer testemunhar a vida de Deus no nosso trabalho? De que forma? A gente quer mostrar e testemunhar do nosso jeito, com o amor que o mundo prega, ou com o amor que as igrejas hoje têm pregado? Tudo pode, tudo vale, contanto que você diga, eu amo Jesus. O que a gente tem que ensinar, ou o que a gente tem que revelar, está aqui. Ele vai dizer, versículo 9,
O temor do Senhor é limpo. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O que falta na humanidade, o que falta nas pessoas, o que falta nos ditos cristãos, temor a Deus. Temor a Deus. As pessoas não temem mais a Deus. Elas olham para Deus como alguém legal, como alguém maneiro. Ontem nós estivemos no louvorzão, e foi louvorzão mesmo, foi 3 horas de louvor em pé. E aí no final o pastor mandou um bilhetinho lá para frente para os garotos. Tem mais gente para cantar. Mas tem um louvor, eu paro às vezes para prestar atenção, e eu sei que eu sou chato por causa disso. Tem um louvor que fala assim: tem fogo nos olhos. Presta atenção. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Eles olhando para Jesus e diz: tem fogo nos olhos. Eu não imaginava e era lindo assim. Sabe quando João olha para Jesus com olhos de fogo? Ele cai morto, como morto. Quando Isaías vê o rei, ai de mim, eu vi o rei, vou morrer. Não estou falando para ninguém cantar, não. Se puder, não canta. Ó, Rafael, fechamento. Nós estamos juntos. Gente, os crentes estão apaixonados por Jesus. Estão enamorados por Jesus. Os crentes, eu ia usar uma expressão chula, não vou usar, mas estão com fogo com Jesus. Quase usei. Quando deveriam estar temendo a Jesus. Nós deveríamos estar temendo a Jesus quando a gente abre a boca para falar dele. Porque ele é o Senhor da vida. A Bíblia fala que o mundo vai ser consumido no fogo. A Bíblia diz em Hebreus que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz em Coríntios que as obras serão provadas no fogo. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome mostramos maravilhas, estávamos apaixonados por ti. Eu vi teus olhos de fogo e eu não imaginava como era lindo assim. Diante de Jesus não fica um em pé, não tem homem forte, não tem homem valente. Ele é o Senhor da vida. A minha pergunta, ela é: o que a gente quer ensinar? Papai Moisés, mamãe Dani, o que vocês querem ensinar para os filhos? Não estou dizendo aqui, não sou contra time de futebol, não. Hoje eu não vejo mais, porque eu acho uma tremenda bobeira. Os caras estão ganhando milhões, não fazem porcaria nenhuma, não ajudam ninguém. São uns tremendos trambiqueiros. E não tenho medo de falar isso. Uma tremenda assim, vergonhice, não dão exemplo de nada para ninguém, e eu ainda vou ficar, me poupe. Mas sou eu. Graças a Deus por isso, que o único chato sou eu. Mas o que a gente vai ensinar? Não estou dizendo que não possa vestir a camisa do time, não estou dizendo isso, que a gente não possa ensinar a ver um programa legal, vigiando. Porque hoje em dia as pessoas amam os programas e não amam a Jesus. Eu disse na terça-feira aqui, porque às vezes a gente ama o Marvel. Eu já vi gente vindo com blusa de herói para a igreja, dizendo super quem? Heróis que foram levantados para quebrar a excelência de Jesus, a maravilha, a bondade, a grandeza de Jesus. Heróis falhos, mentirosos, que querem salvar o mundo que será destruído. Vocês já viram que os filmes são todos assim? Querem salvar o mundo. E esse mundo tem que ser destruído por causa de mim e de você.
por causa do pecado. Esse mundo foi amaldiçoado. E a gente quer ensinar os nossos filhos a amar isso. Quer ensinar os vizinhos a amar isso. Não estou dizendo para não ver, mas pensem no que a gente crê. Em quem cremos. Para que a gente vai estar aqui diante dessa mesa? Para quê? Para falar de quem? Falar do Jesus que eu estou apaixonado. Afinal de contas, ele morreu por mim. Ele morreu por você, por causa das suas misericórdias. Você tem noção do que é misericórdia? Você não herdaria os céus. Não, você não seria salvo. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E por causa da grandeza dele, do poderio dele, ele desceu dos céus, de toda a sua pompa, de toda a sua estrutura, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu reinado, de toda a sua soberania, de tudo o que ele é. E se humilhou. E nasceu num ventre. Como foi dito aqui pela professora Louise, você tem noção de um Deus se humilhar ao ponto de ser neném, de virar um zigoto, como gosta de dizer a pastora, se tornar um zigoto, um vermezinho, perdão, vermezinho é que as femininas gostam de dizer, né? Não é vermezinho, não. Um feto, uma pessoa, de se tornar homem, Deus, por misericórdia. E o que nós fazemos? Nos rendemos. Nós pedimos perdão por toda falha, como pais e mães, como amigos, como irmãos, de não levarmos verdadeiramente a essência de quem Ele é para as pessoas que amamos.